E aí galera, tudo bem? Atendendo a pedidos da professora Lilian de Artes, vou trazer aqui algumas noções básicas de desenho técnico, mas com um foco específico para perspectiva, né? Aliás, vocês sabem o que seria a perspectiva? Dá uma pesquisada aí, mas a grosso modo a gente pode dizer que é a noção básica de que nós podemos usar três dimensões, né? Então veja que quando nós fazemos desenhos técnicos, nós trabalhamos basicamente com os três eixos, X, Y e o Z, tá? E aí, para começar a brincadeira, estou adaptando aqui uma régua, a gente precisa desenhar a nossa linha do horizonte, tá? Essa linha do horizonte é a linha que vai trazer a perspectiva do observador, então como se fosse o ponto de referência. E dependendo do desenho, nós podemos ter algo que é desenhado acima da linha do horizonte ou então abaixo da linha do horizonte, tá? Então seria basicamente a altura dos olhos. Estou fazendo ela um pouco mais baixo em função da lousa, mas é como se ela estivesse na altura dos meus olhos, perfeito? Muito bem. Para desenhar perspectiva, eu preciso de um ponto de fuga. Então eu posso fazer com um ponto de fuga, ou com 2 pontos de fuga, ou com 3 pontos de fuga. Esses pontos, eles vão remeter à direção desses 3 eixos que nós vamos desenhar. Então, de acordo com a posição de cada um deles, eu vou ter uma impressão diferente do meu desenho. Muitas vezes olhando de frente, ou como se eu estivesse olhando ele mais próximo à direita ou à esquerda e assim sucessivamente, tá? Então vou fazer um desenho simples com um ponto de fuga. Então nessa linha do horizonte eu vou marcar aqui um ponto qualquer e a partir desse ponto eu vou trazer aqui algumas linhas, né? Vamos começar aqui com essas 3 primeiras linhas e aí nós vamos brincar um pouquinho aqui para formar, na verdade, um quadrado. Tá? Vamos ver se a gente consegue fazer o desenho de um quadrado a partir dessas 3 linhas. Então, a primeira coisa que eu preciso é traçar uma linha paralela a essa do horizonte, ok? E mais à frente, no sentido vertical. Então, vocês vão perceber que eu já vou começar a enxergar parte desse meu quadrado. Tá? Só que na verdade ele vai se transformar em um cubo. E como que eu vou enxergar um cubo a partir dessas 3 linhas com esse ponto de fuga? Né? Então vou colocar aqui, ponto de fuga. Beleza. O segredo para a perspectiva é que você não faça confusões diretas com as linhas que vão aparecendo para direcionar o seu trabalho. Então, por exemplo, veja que aqui essa linha ela já sobrou. Ok? Então eu já vou eliminar ela. Inclusive eu posso eliminar essas outras 3 que já estão sobrando aqui no meu desenho. Agora, né, o segredo da perspectiva é que eu vou ter um plano maior e o plano ele vai ficando cada vez menor de acordo então com a perspectiva. Então olha só que bacana. Já começou a enxergar aqui provavelmente, tá? Como essas linhas elas eram as minhas orientadoras, eu vou tirar aqui essa cor, a guia, para melhorar inclusive a visão que você tem sobre o cubo, tá? Agora, se eu apagar esses 3 eixos, eu vou conseguir então enxergar a perspectiva do desenho de um cubo. No caso aqui ele está fechado, mas se eu quisesse então abri-lo, daria, né? Inclusive para fazer como se fosse um tubo. Então na mesma direção, olha só, na mesma direção, vamos arrumar, agora como se eu tivesse um tubo e não mais um cubo, né? Quer enxergar o cubo novamente? Só tirar a perspectiva interna e aí você tem a representação de um cubo, ok? Como se ele estivesse no ar. E como nós desenhamos ele acima da linha do horizonte, então significa
que o observador é como se estivesse enxergando ele literalmente em cima, né, e parte das suas faces. Então, como se fosse o eixo X, Y, Z. Sempre 3 eixos. O que está atrás não dá para ver, né? Seria aí já uma outra técnica através dos cortes que nós chamamos. Tudo bem? Então, essa aqui é a noção básica do que é desenhar através de perspectivas. Beleza? Agora, galerinha, vamos fazer um desenho com 2 pontos de fuga. Um desenho um pouco mais complexo, né? Então, como se nós enxergássemos aí uma esquina e um prédio. Como que eu vou enxergar, né? Como que a nossa visão ela vai conseguir detectar essa imagem? Eu vou conseguir enxergar, por exemplo, né, toda a parede do prédio, eu consigo enxergar as calçadas, eu vou percebendo que ao longo desta rua, desse quarteirão, os prédios eles vão diminuindo, né, porque o ponto de fuga ele, é exatamente isso. Todos os objetos que estiverem mais próximos de nós têm uma dimensão muito maior. E os objetos que estiverem mais afastados, significa, portanto, que nós vamos enxergá-los cada vez menores. Vamos então desenhar um prédio. Tá? Então, aqui, na minha linha do horizonte, eu vou cortar verticalmente ao centro, ok? Vou traçar uma linha na qual parte estará acima da minha visão do horizonte e parte abaixo dela. E aí, olha só, eu vou marcar os pontos extremos como o ponto de fuga 1, ok? E aqui o ponto de fuga 2, tranquilo? Então vamos lá, tudo que a gente for desenhar do lado esquerdo, a gente precisa tomar como referência o ponto de fuga 1. E tudo que eu for desenhar do lado direito, eu tenho que tomar como ponto de referência o ponto de fuga 2, ok? E aí vamos escolher aqui uma outra cor, para a gente fazer então, né, esse nosso prédio começar a aparecer. Então vamos lá, primeira coisa, extremo com extremo, tá? Ponto de fuga com o extremo da minha linha. Vocês vão perceber que vai começar a surgir um prédio. Então eu vou escolher, lógico, né, uma medida X, esse prédio poderia vir até o ponto de fuga aqui, lógico, né, mas como eu quero fazer um prédio um pouco mais estreito, eu vou delimitar então a essa distância. Quando nós vamos desenhar a parte abaixo da linha do horizonte, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então o extremo com o extremo, ligando até o ponto de fuga. Agora, basta, por exemplo, alinhar aqui verticalmente e fazer aqui a nossa primeira parede do prédio. Todas as linhas que eu percebo que elas não precisam aparecer, que elas estão sobrando, a gente vai retirando. Vamos fazer a outra face do prédio. Então, eu estico até aqui, vou fazer essa aqui um pouquinho mais larga, tá? Aliás, se quiser, eu já posso fazer essa linha vertical, não importa aqui, né, o movimento, desde que você saiba exatamente em que ordem você deve seguir. Então, ponto de fuga com o extremo, e eu cruzo aqui a linha, o que sobrou então nós vamos apagar. Percebam que nós já estamos enxergando a primeira face do nosso prédio, a gente está enxergando ele da esquina. E como que eu sei que está numa esquina? Ué, porque eu vou fazer uma calçada, então aqui eu imagino a largura da calçada, consigo então fazer a ligação dos 2 pontos e já consigo enxergar uma calçada. Perceba que eu já tenho o pavimento da calçada. Vamos lá. Vamos transportar essa calçada para o outro lado. Aí, já começaram a enxergar a calçada? Lembra quando eu falo, as linhas que estão sobrando, nós podemos ir retirando. Então, nós usamos a linha do horizonte apenas para começar o nosso desenho. E aí a gente já pode ir retirando, tá bom? Então eu já tenho o prédio na esquina, eu já tenho, por exemplo, a calçada, dá para fazer a guia e a rua. Então a guia, eu sei que ela é bem estreitinha, certo? Então, muito estreita.
é uma linha bem próxima dessa que limita a dimensão da calçada. Vamos aqui então de novo. Agora eu preciso fazer a minha rua. Lógico, né? A rua ela é mais larga, então eu venho aqui e estipulo uma medida X para representar a rua. Professor, ainda não estou enxergando essa rua. Vamos fazer então aquela faixa de trânsito, né? Que vai delimitar aí as duas vias. Então vamos fazer aqui uma faixa de trânsito. Vamos mudar a cor. Então, por exemplo, já tenho aqui agora as faixas delimitadas. Pronto. Lógico que as linhas deveriam ser maiores e menores ao passo que elas vão se aproximando do ponto de fuga, tá? Como aqui a gente está fazendo bem rapidinho, então a gente não está se atentando aos detalhes, mas eu acho que você já pegou. Então tudo que eu desenhar nesta face, eu vou procurar este ponto de fuga. E tudo que eu for desenhar deste lado do desenho, o ponto de fuga é o número 2. Combinado? Então vamos fazer rapidinho aqui mais um prédio, tá? Vou fazer um prédio aqui do lado. Então é simples, o que eu faço? Escolho uma posição onde esse prédio irá ficar. Desço com a linha até a calçada, né? Porque esse prédio ele está com limite na calçada. Tudo que eu for desenhar do lado então direito da linha dele, eu tenho que procurar o ponto de fuga 2. Então se é um prédio estreito, ele pararia aqui. Mas como eu quero fazer um prédio mais largo, eu vou fazer ele terminar aqui, nesta linha que está atrás do primeiro prédio. Vamos lá, então agora eu tenho que fechar a outra face e basicamente o que nós vamos fazer? Escolher aqui a largura desse prédio e vamos traçar aqui a parede dele. Então veja, né, que eu tenho um prédio atrás deste primeiro. Inclusive, eu preciso fechar, porque esses prédios eles não estão colados uns nos outros. Então é como se eu tivesse um terreno aqui, um espaço. Então para isso eu preciso delimitar, né, essa parede que chega até a superfície. Então agora provavelmente você enxergou que eu tenho um terreno, um espaço entre esses dois prédios. Então vamos desenhar mais um aqui para finalizar. E depois você consegue, com a mesma regra, ir brincando e descobrindo novas técnicas aí de desenho em perspectiva. Então veja que tudo que eu desenho do lado agora esquerdo da linha vai procurar o ponto de fuga número 1, ok? Vamos lá. Vamos fazer esse prédio um pouco mais estreito e na direção do limite dessa linha, eu desço ele até aqui, ok? É isso, pessoal. Então, o que nós estamos enxergando é um plano em perspectiva, né? Diferentes eixos, tentando reproduzir aquilo que nós, seres humanos, conseguimos enxergar no nosso dia a dia. Espero que vocês agora possam explorar várias possibilidades, usem aí a imaginação, para que a sua casa, o seu prédio, o seu quadrado, o seu retângulo, não importa o formato, ganhe aí diferentes ideias, tá? Aqui no prédio é a mesma coisa, só você procurar o ponto de fuga, a direção correta, e você vai começar a perceber que o seu desenho vai tomando vida, vai tomando forma, e vocês vão ganhando aí novas habilidades. Combinado? Essa aqui é a aula de perspectiva. Valeu, galera!